muito privilégio de ter nessa noite. Eu queria convidá-lo para vir aqui à frente. Meu sogro, pastor Ivan Milton de Souza. Pastor Ivan é um homem que muitos aqui conhecem, outros não. Foi o homem que Deus usou para iniciar esta igreja. Por isso, hoje, ao completar os 21 anos de vida da nossa igreja, nós queremos honrá-lo, dando o privilégio de compartilhar conosco. Mas ele foi instrumento com sua esposa, a irmã Loraci, o instrumento que Deus usou para chegar aqui na América e plantar esse trabalho, iniciar essa célula, iniciar a missão. E um ano depois que ele estava aqui, foi que nós chegamos, eu e a Débora. Por isso é um privilégio grande, é um homem de Deus. Deus o tem usado grandemente em todo o Brasil. Muitos e muitos anos, pastor da primeira igreja batista do Brasil, numa obra grande, maravilhosa, de impacto. E hoje é uma igreja relevante em Salvador, com 4 cultos grandes, e a igreja próspera, que tem abençoado tantas e tantas outras igrejas, foram plantadas a partir desse ministério. E eu tenho o privilégio de tê-lo como meu sogro. Agora, em 14 de dezembro de 2015, eu vou ter o privilégio de tê-lo como meu sogro por 30 anos, né? 30 anos de casados. Nós estaremos celebrando 30 anos de casados. E ele me deu o maior presente que eu já tive em toda a minha vida, a Débora, a minha querida princesa, né? O maior presente. Então, eu tenho sempre que ser agradecido a ele, porque realmente uma mulher como essa não se acha em qualquer lugar no mundo, não, viu? É muito especial, muito querida, muito amada. Então, pastor, por favor, vem aqui compartilhar o que Deus colocou no seu coração. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Amados, que alegria, que satisfação. É difícil expressar o que vai no nosso coração quando você ganha o primeiro bebê, o primeiro filhinho, a primeira filhinha, depois cria, faz os esforços, manda para a escola, depois ela se forma, ele se forma, depois casam, aí tem filhos, te dão os netinhos. Oh, coisa boa, maravilhosa para ser experimentada. No reino espiritual também. No reino de Deus também, ele teve um propósito de fazer algo parte do céu aqui na terra. E isso que nós sentimos quando vimos aqui hoje com a nossa esposa, companheira de lutas, que ganhei para Jesus. Quando a conheci, ela tinha uma religião diferente. Estudamos juntos, tivemos 5 filhos, temos hoje 13 netos, né? E uma bisneta. E hoje, com 76 anos, estar aqui para celebrar a maturidade de idade desta igreja, 21 anos. 21 anos é uma idade, cronologicamente falando, de maturidade, de autoridade, idade de plenitude. E essa igreja alcançou esta plenitude. Já igual o adolescente que quer chegar aos 18 para já fazer tantas coisas, e até antes de 16 para dirigir o carro, dirigir alguma coisa e procurar um emprego. Esta igreja, para minha alegria, da nossa família que está aqui representada pelos nossos filhos, está representada pelos nossos genros, cunhados, chegaram aqui, e até o nosso PG, o nosso pequeno grupo, com aqueles que frequentam o estudo bíblico, estão aqui, sejam bem-vindos sempre à PIB da Flórida. É uma satisfação, e que se eu falar alguma coisa aqui, neste afã, fanamente falando, trazer alguma coisa, expressar alguma coisa, eu quero dizer que não é para minha vaidade, seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Pelos méritos que ele alcançou. E que privilégio! Quantas vezes eu pensei em estar aqui no aniversário, estava lá em Salvador, estava em outro país, estava realizando algum trabalho onde Deus me levou a muitas partes daqui dos Estados Unidos, a outros estados. E hoje é uma coisa especial para mim. Como o nosso tempo é exíguo, eu não vou pregar.
eu vou fazer algo diferente, vou fazer uma homília. Não vou humilhar ninguém. Humilha quer dizer uma abordagem escriturística. E nós vamos juntos proferir os decretos de Deus para a nossa vida, os decretos de Deus para esta igreja, os princípios que Ele nos deu, os preceitos que nós adotamos para o crescimento do reino de Deus através da sua agência na terra, que é a Igreja de Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, eu fui tocado por um texto, minha esposa compartilhou um texto comigo, eu abracei o texto que está em Filipenses 3:20, já não somos mais forasteiros, nem estrangeiros na terra, mas estamos na expectativa da volta de Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu à igreja em Filipos, ele teve isso em mente. A igreja estava ansiosa para ver quando Jesus ia voltar, numa terra estranha, num lugar de costumes diferentes, sofrendo perseguições. Então Paulo deu essa palavra. E hoje nós queremos dizer sobre algo que se passa aqui numa igreja em terra estranha. É diferente, totalmente diferente. Fundamos igrejas no Rio de Janeiro, onde somos oriundos do Rio de Janeiro, somos cariocas, eu e minha esposa. Fundamos igreja em Brasília, trabalho pioneiro em Brasília, quando começou a nova capital do Brasil. Fundamos igreja em Salvador. Fundamos colégio em Salvador, faculdade reconhecida pelo MEC, expandimos a igreja, chegamos a batizar 1.200 pessoas na Farol da Barra, num sábado. 1.200 pessoas batizadas. Vimos tantas realizações maravilhosas, a nossa família toda integrada do ministério. O pastor Silaí, meu genro, se aproximou da minha filha com tanto interesse, quis vender os livros do centenário da igreja, quando a igreja fez 100 anos, ele se prontificou prontamente. Não, meu pastor, eu vou botar a banquinha aqui para vender os livros. E ele estava de olho na Débora. E isso é coisa de Deus. Você às vezes pensa que é coincidência, mas é plano divino. E houve assim uma grande amizade, deu com ele. Ele foi um seminarista, ele foi um evangelista, ele foi um missionário, ele foi para São Paulo, para ABC, para aprender uma ciência chamada missiologia, está lembrado? Um curso de preparação de missionários que querem ir para o exterior. Ele nem sonhava vir para o exterior, mas onde o missiólogo aprende sobre aquele país que ele deseja ir, como o diplomata faz, o embaixador faz, quando ele vai se tornar um embaixador, ele tem que fazer o curso Rio Branco, lá no Brasil, e lá aprender uma ciência chamada missiologia, ou seja, aprender a língua daquele povo que ele vai trabalhar, aprender a política, as finanças, a economia, os interesses mútuos da sua nação, para representar bem a sua nação e trazer algo importante. Ele foi fazer esse curso em São Paulo. E dirigiu a nossa congregação. Essa congregação se tornou uma igreja. E depois dessa igreja, outras igrejas ele dirigiu em Salvador. E quando nós estávamos aqui há um ano, eu disse, eu estou com saudade da minha filha Débora, o pastor Silaí está lá, ele podia ser um braço direito aqui, um homem para nos ajudar. E eu disse, Senhor, quem sabe? Quem sabe? E eu já tinha aceito com a Broward County, condado de Broward, um compromisso de ser diretor de missões para todas as igrejas batistas de Broward, igreja americana, igreja hispana, igreja coreana. Várias línguas, já estava falando 7 idiomas, pregando o evangelho. E ele disse, bem, senhor, vai assumir esse cargo, mas com uma condição. Nós queremos abrir uma missão brasileira em Pampanovich. E foi o primeiro desafio. Depois de um ano de muita luta, a lei LULAC veio para aqui, dando anistia em 86 para quem quisesse vir do norte, e abrindo vistos para quem quisesse.
Então, logo a nossa igreja se empenhou nisso. E quando nós vimos, a carga estava muito pesada para mim e para a esposa. Convidamos o pastor, minha filha, chegaram aqui, pela graça de Deus, abriu uma porta lá em West Palm Beach. Para ele abrir uma igreja lá, porque eu já estava com uma igreja em Pampano. E o diretor falou para nós assim, tudo bem, mas ele tem que ficar lá em West Palm Beach. Aí Débora disse para a mãe dela, vai ficar muito longe. Aí minha esposa falou para mim, agora está no tempo da gente trazer para cá. Aí eu fui lá, à junta do condado de Broward, e disse, eu quero abrir uma igreja. Onde? Em Norte Pampano. Ué, mas você tem uma na Atlântica, com a Dixie ali na primeira igreja batista. Como é que vai abrir uma outra em Norte Pampano? O meu genro é jovem, tem muito jovem lá, ele é bom de bola, joga futebol muito bem, e tem uma disposição muito grande, vai atrair muitos jovens, e nós fizemos uma coisa inédita, que é o preâmbulo que vocês podem imaginar. Abrir uma missão encostada à outra. Entregar uma responsabilidade muito grande a um jovem pastor, uma jovem pastora, apoiadora do seu trabalho. Então, por isso, eu quero dizer que a mensagem que eu traria para pregar, o tema seria a nossa identidade permanente. Nós temos uma identidade permanente quando nós estamos ligados ao reino de Deus, quando nós estamos ligados à direção do Espírito Santo de Deus, quando nós estamos ligados à vontade de Deus, de fazer a vontade do Senhor, a perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida. Por que isso? Porque a palavra de Deus diz assim, em Filipenses 2,15 diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Coloque corrupta nisso. Nunca vi um mundo tão cheio de corrupção, até no mundo dos esportes, até na FIFA, até nas Olimpíadas. Vivemos sim, ainda estamos nesse mundo pervertido e corrupto, na qual deveis resplandecer como luzeiros do mundo. Amém? E mais. Então, muitas vezes, parece que é um conceito verdadeiro que nós temos, mas precisamos relembrar quem nós éramos. Quem nós éramos? 1 Pedro 2,10 diz, vós sim que antes éreis povo. E depois, Paulo diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram destituídos, estão da glória de Deus. Em Efésios 2,3, Paulo diz outra vez à igreja que estava em Éfeso, hoje a Turquia, ele diz lá, a Áquila e Priscila, 2 membros de igreja, 2 missionários para um país. Ele disse, entre os quais todos nós também antes andamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. E refletir neste dia maravilhoso, em quem nós somos então transformados, como igreja do Senhor. Em 1 Pedro 2,9 diz, vós porém, falando da gente, vós porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E hoje nós vamos conferir juntos esta palavra profética que está vazada na palavra de Deus,
que ainda é a mesma de ontem, vai ser de hoje eternamente. E eu digo agora, igreja, diga comigo a palavra profética para esta igreja, neste dia tão maravilhoso de celebração, de comemoração. Vamos dizer juntos, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém, amados? Parece que existe uma identidade. Quem estuda sociologia sabe que se fala muito na perda da identidade cultural. Quando você vai para um outro país, quando você vai para uma outra terra. Aqui nós temos empresários, né? A linha aberta está aqui representada hoje. Que diferença foi feita aqui desde que chegaram? Aqui há empresários que me honram no curso que nós temos de pequenos grupos. Aqui há médicos, cirurgião está aqui conosco. Outro grande homem de comunicação, o outro é isso. Nossos parentes aqui chegaram aqui, enfrentaram uma dificuldade que se chama o conflito na perda cultural de uma identidade. Como assim? Você vem aqui, sabe, os Estados Unidos é uma grande nação, muito avançada, muito desenvolvido, muitos planos, muito futuro, mas há um impacto cultural tremendo. Todos experimentaram isso. Alguns recém-chegados vão ter que enfrentar isso, porque vocês vão encontrar a barreira do idioma. Por mais que você domine o inglês, por mais que você fale inglês, por mais que você tenha fluência em inglês, são 5 a 10 anos que você vai precisar para ser capaz de contextualizar o idioma, a língua, entendê-la, fazer uma prova. Por exemplo, chega um pintor, ele pinta muito bem lá no Brasil, ele é um bom pedreiro, ele é um bom eletricista, ele era profissional em ar-condicionado, ele é um homem de gabarito na sua profissão, mas ele chega aqui, ele não pode exercer, ele tem que estudar para passar numa prova, para fazer um teste, para ter um license e chegar até um dia a ser um contractor, para poder ter licença, para poder pintar, para poder consertar, para fazer um home improvement. Isso leva tempo, a não ser que então, para o ganha-pão, para o sustento da sua família, ele vai precisar fazer o quê? Ele vai se terceirizar. Ele vai trabalhar para alguém que tenha licença, mas vai ganhar muito menos, vai se submeter a muitas condições, vai enfrentar um emprego hoje, desemprego amanhã, e todas essas circunstâncias mudam. Até um empresário, como nosso advogado Rick aqui, é o nosso homem-chave para ajudar os empresários a se adaptarem aqui, desde que vem o nosso estudo bíblico. Brincadeira. Então eles vêm ao estudo bíblico e ganham orientação para abrir uma firma, para abrir uma conta bancária, para saber como ele tem de estar debaixo de certas leis, porque as leis são diferentes, porque o sistema é diferente, porque os compromissos são diferentes. Tudo é diferente. Um médico, como chegamos aqui com o nosso cirurgião, ele está estudando, vai ter que estudar 2, 3 anos para fazer uma prova, para ter o board, medical board, aprovando a sua profissão, para poder exercer a sua profissão, seja ele médico, dentista, seja ele um psicólogo, da psychologist board, como eu fiz. Tem que passar, tem que se adequar. Essa adequação se exige muito, mas como que vai enfrentar tudo isso? Eu volto à Bíblia. A palavra de Deus nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E Deus, então, mandou o seu Espírito Santo surfar sobre as ondas. Já leram isso na Bíblia?
A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Você já pensou que coisa maravilhosa? E Deus então disse que além de tudo haveria de ter luz para dissipar as trevas. Ele disse, haja luz, e houve luz. E Deus disse, vou fazer tudo que o homem vai precisar. Ao criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, meu irmão, Deus deu ao ser humano o que ele não deu a nenhum ser vivente da terra. Ele havia criado os animais, ele criou a fauna, os pássaros, os peixes, tudo que se movia. Deu as provisões vegetais, deu um ambiente de oxigênio puro, onde a vida não seria mais ceifada. E depois ele disse o quê? Vou fazer uma companheira idônea. Fez uma mulher linda, perfeita para Adão, tirando da sua própria costela. Fez tudo perfeito. Houve uma identidade perfeita de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Mais do que o mandato cultural de ser o superintendente, Deus disse a Adão, vai tu agir, administrar, e o que mais? Superintender, dominar, multiplicar e prosperar. Deu mandato cultural, mas Deus deu mandato espiritual, porque soprou em suas narinas o quê? O seu fôlego. Colocou o poder, o fôlego do Espírito Santo sobre o homem. E o homem era perfeito. A sua identidade era perfeita. A sua identidade não era uma identidade cultural. A sua identidade era uma identidade divina. A sua identidade era uma identidade poderosa. A sua identidade era para sempre imortalizada. Não havia dor, não havia sofrimento, não haveria morte. Tudo estava perfeito. Mas chegou um cultural lá, que já era um adversário, e disse, ei, está sabendo? Olha, não foi assim que ele disse, o chefão aí falou? Que você pode participar de tudo, tem direito a tudo. Mas olha, ele disse para não comer daquele fruto, né? Não é assim que ele disse? Não foi? Aí a companheira disse, foi. É igual lá na Bahia, a gente diz assim, foi. Aí o companheiro lá disse, foi. Foi mesmo, foi. É lindo, é bonitinho isso, né? Um diálogo. E aí? Não. Oh, deixa ele falar uma coisa, tá sabendo? Tá sabendo? Você não vai morrer, não. Você não vai morrer. E o dia que tu comeres, provar daquilo lá que ele diz que contamina, que pode ceifar você para a morte, o dia que você comer, você vai saber tanto quanto ele. Você vai saber o bem e o mal. O que é bom e o que é ruim. Esse é cultural. Eu fui numa igreja episcopal, há um mês atrás, quando eu estava morando lá no Masna, era alugado, e eu vi uma igreja lá e eu disse, olha, posso ter um estudo bíblico aqui? Ele disse, pode. E pode trazer que dia? Terça-feira. E quanto paga? Nada. Porque tem uma comunidade aqui que quer estudar a Bíblia aqui, bem. Mas a nossa igreja é integrada. Como é integrada? Aqui participa também, casamento do mesmo sexo. Aqui nós temos isso, nós somos abertos a tudo isso. Tem que permitir isso, tem que permitir aquilo. Ele diz, mas por que a igreja não tem os seus próprios princípios cristãos? Ele diz, sim, mas é a cultura. Isso é cultural. Eu disse, como é que é cultural? Ele disse, nós cremos na Bíblia contextualizada. Você já leu a Bíblia contextualizada? Eu disse, eu fiz parte dessa comissão. Você contextualiza a cultura. Você diz o que é bom para você, não interessa se é bom para Deus, é bom para mim, eu gosto. Eu gosto.
Quando eu cheguei em Salvador, o médico me recebeu, foi o médico que estudou comigo na Universidade do Estado do Alabama. Ele era pediatra, neonatologista, só cuidava de bebês recém-nascidos. Ele me recebeu e ele disse: você vai à igreja amanhã? Amanhã de manhã estarei pregando na igreja. Aí a moça que servia o cuscuz, o café da manhã, que eu não posso nem me lembrar da Bahia, como é gostoso um café da manhã, com aipim quentinho, com manteiga, tudo aquilo gostoso ali na mesa. Ela disse assim: e o senhor é pastor? Eu disse: sou. Mas ele não disse: você é médico? Não, aqui eu sou pastor. E aí, como é que fica? Eu disse: como é que fica o quê? O senhor é crente? Eu digo: lá, sou crente. Deus me livre. O quê? Deus me livre, não posso para baile, não posso para carnaval, não posso para pula-pula. É isso que eu gosto. É disso que eu gosto. Quer dizer, o homem primeiro coloca o que ele gosta. O que é bom para ele, não olha às vezes o que é bom para o que Deus tem de melhor para ele, o bom de Deus. Infelizmente. E logo que acontece, essa situação mudou. Então, Deus fechou a porta do jardim do Éden, colocou um anjo de guarda lá e o mandou para fora do jardim e disse: agora você está contaminado, você se contaminou, você contaminou a natureza, tudo mais se abriu aqui, essa porta das coisas, das leis naturais já não podem mais prevalecer. Aqui dentro, você vai trabalhar com o suor do seu rosto. A mulher vai ter dores para dar aos seus filhos. Isso tudo vai acontecer e você vai para um mundo diferente. Você vai para uma terra diferente. Você vai se adaptar a uma situação diferente. E ela, como estrangeiro, um forasteiro, fora do seu lugar, fora do seu país, fora da sua área, fora da sua profissão, do jardim, diz lá um grande comentarista bíblico, de gardener, ele passou a ser guardian. É diferente. Um guardador. E quando ele sai, ele vai enfrentando todas as dificuldades. Temos 3 minutos? Já? Eu estou vendo 3 minutos ali ou são 3 horas? Não, né? Tá bom. Então, queridos, nós vemos uma realidade que podemos dizer, nós pertencemos a uma nova cidadania no corpo de Cristo. Em Colossenses 1,18 diz: Ele é a cabeça do corpo, o Senhor Jesus. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos para todas as coisas que venham ter primazia. Em segundo lugar, nós temos um sacerdócio real. Não é um sacerdote mais como no templo de Israel, o templo judaico, o templo do Antigo Testamento, antes de Jesus vir, tinha um sacerdote para pedir, espiar com o sacrifício do cordeiro ou de uma pombinha, derramava o sangue ali no altar e ele fazia a invocação dos pecados. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no templo, no lugar santo dos santos, onde estava a arca. E ali ele espargia o sangue de um cordeiro, como uma profecia da vinda de Jesus, para expiar o pecado da nação. Mas Jesus se tornou o nosso sacerdote. Não é mais preciso sacrifício de animais, não é mais nenhum outro sacrifício, mas só temos um sacrifício, o de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Para expiar a morte que estava subjugada a nós desde Adão, mudou o quadro da morte para a vida eterna, para nos dar a promessa de uma ressurreição, de um novo céu e uma nova terra, uma cidadania diferente. Quando nós chegamos nesse país, queremos pensar cidadania. Por quê? Vimos com visto turista, estudante. Eu fiquei 12 anos aqui com visto de estudante.
obrigado a fazer 3 mestrados, 3 doutorados, para poder continuar sustentando a família. E de repente a gente diz, bom, agora eu vou me tornar residente, em busca do green card. Aí diz, consegui o green card, sou residente, mas não sabe que mesmo residente, ele tem taxas diferentes para pagar, porque não é ainda um cidadão, concorre com condições diferentes, juros diferentes, taxas diferentes e oportunidades de trabalho diferentes. Quando ele se torna cidadão, ele tem algo pleno. Ele tem direitos plenos. Ele adquire direitos plenos. E na nossa cidadania dos céus, nós temos direitos plenos. Essa igreja tem essa virtude hoje. A nossa igreja tem alcançado nesses 21 anos essa virtude de encontrar-se com pessoas residentes, com cidadania já alcançadas, com direitos alcançados, profissões plenas, dentro do sacerdócio real do nosso Senhor Jesus. E, finalmente, somos uma nação santa, separada pelo nosso Deus. E temos de nos lembrar, somos uma nação também de povo de Deus, como embaixadores do Senhor Deus. Somos embaixadores do Senhor. Essa igreja tem se tornado uma igreja de embaixadores. Como disse no princípio, o embaixador vai buscar o interesse em outra nação, a cultura de outra nação, a língua de outra nação. E essa igreja tem investido no trabalho há muito tempo em Cuba. Muitos anos já a nossa igreja investiu em Cuba. Mais de 10 anos, né, pastor? 20 anos. Ela começou já investindo em Cuba. Quando todos tinham um paredão lá. Cristão, confesso, ia para o paredão. Eu tive um diácono em Mobile, Alabama, irmão Valdez. Ele disse, vim para os Estados Unidos para escapar do paredão. Meu filho foi para o paredão. E disseram, confessa a Cristo, renega o teu Cristo ou confessa a Cristo? Ele disse, decidido seguir a Cristo. Detrás não vuelto mais. Muitos foram sacrificados. E muitas vezes o pastor Silaí levava Bíblias guardadas, escondidas na mala para distribuir, levava ofertas para os pastores, tinha visão de embaixador, de chegar a outro país. Veio agora o Haiti, as crianças, veio agora as tribos. Então isso é uma visão do reino de Deus. Mas além de sermos embaixadores, nós temos finalmente o que eu queria deixar com os irmãos, o que me alegra muito. Nós somos aqueles que somos uma geração eleita para o serviço real. A última exortação, 1 Pedro diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio dos estrangeiros, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Precisamos olhar o serviço real da casa do Senhor. A coisa mais importante depois da cidadania, depois de sermos embaixadores do reino de Deus em outras terras, para outros povos, é o serviço real. Sabe o que mais me sensibiliza quando eu venho aqui no culto pela manhã ou à noite? Entro no portão, atravesso o portão, vou para o estacionamento, vou com o carro, aí alguém com a lanterna, venha, um aqui, outro ali, uma equipe de voluntários, organizados, dedicados. Chego na recepção aqui, com a minha esposa, muita gente conhece a gente, mas alguns não conhecem. Olha aqui para o senhor, está aqui o programa, seja bem-vindo. Aquela receptividade, aquele carinho. Quando eu vi uma vez,
um pouco mais cedo, veja aqui os levitas cedo, quase uma hora antes, preparando a música, o louvor, a adoração. Que carinho, que dedicação, que desapego a tantas outras coisas que podíamos estar fazendo no domingo de manhã, no domingo à noite. Estão aqui no louvor, na adoração, fazendo não um culto apenas folclórico de uma religião, de uma seita. Estão fazendo worship. E sabe o que quer dizer worship? No inglês saxônico, wordship. Word quer dizer digno. Worship, dignificação. Por isso que diz em inglês worship service. Serviço de dignificação ao nome do Senhor Jesus. Estão aqui louvando, estão aqui trazendo louvor, estão aqui trazendo adoração. Há um coral num dia de Natal, há um outro coral em outro evento. Há tanta coisa para louvor, para adoração, que nos enche a alma fazer parte de uma congregação como esta, sem vaidade nenhuma. A administração da igreja. Sou muito exigente com a administração. 52 anos no ministério, sempre primei sobre tudo transparente, tudo demonstrado em relatórios financeiros. Esta igreja tem transparência, tem administração, tem seriedade. Se não fosse assim, eu não mencionaria. Não mencionaria. Porque há temor do Senhor. Porque é um serviço não para a igreja, não é um serviço para o pastor, não é um serviço para a denominação, é um serviço para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu me lembro quando era jovem, adolescente, não tinha essa beleza que tem aqui. A gente chega aqui, parece que eu estou na CBN, ou eu estou na ABC, né? Lá em Nova York, tudo já mostrando, tudo já bem planejado, tudo com... Antigamente não tinha, no minha adolescente, nem reto projetor. Sabe que aquela lanterna que eu colocava ali, não tinha, era o cantor cristão. E ou tinha o grande no banco da igreja, ou então um cantorzinho que levava no bolso. Aí o pastor chegava e dizia, vamos cantar, irmãos, o hino 521. Aí eu ia lá, procurava, achava, e tinha que estar ali olhando. E o visitante, não tinha um cantor cristão, ele compartilhava ali do lado, batendo o dedinho para ele ver a estrofe do hino e cantar o estribilho. E eu me lembro, uma vez, a minha decisão para largar a minha vocação médica, o meu ideal de ir para o sul da África e estar com o médico que fez o primeiro transplante de coração, foi lá no sul da África. Quando disse, vamos cantar o hino 521. Eu estava levando a minha esposa a primeira vez para ouvir uma pregação do Evangelho. Estava apaixonado, quase noivo, e começou a cantar aquele hino. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. E o pregador disse, ele era meio gago, tinha a língua presa, mas ele tinha unção do Senhor. E ele disse assim, tem alguém aí que quer se decidir? Eu olhei para ela e disse, vai você lá. Eu disse, já me decidi, eu sou crente. Bom, se não tem ninguém, talvez alguém queira entregar a sua carreira, entregar os seus planos e servir o reino. Para ser feliz no reino, servir o reino de Deus. Deus já tem muitos médicos, já tem muito psicólogo, já tem muito isso, já tem muito... mas pouca gente para pregar o evangelho. Você não está sendo chamado hoje para o serviço do rei? E eu disse, que privilégio maravilhoso
servir ao Rei dos Reis. Que vocação tremenda ouvir o chamado do Senhor. Vós tendes um sacerdócio, tendes uma chamada de algo permanente no serviço do Senhor, no serviço do Rei dos Reis. E hoje eu quero dizer, avancem mais. Vai chegar mais missões aqui. Muito mais gente de outros países, de outros rincões, de outras nações. Vão se abrigar aqui, você vai aprender outros idiomas. Um dia eu volto para contar como 7 idiomas Deus me torceu o braço para aprender e falar. Línguas difíceis que tive de falar para pregar o Evangelho. Essa igreja vai aprender a falar idiomas diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, porque dentro das nossas portas vão chegar pessoas pedindo abrigo, desabrigados. E essa igreja vai dobrar. Essa igreja vai ser mais abençoada, porque estão no serviço do Rei. Estão com amor, estão com voluntariedade, estão com boa vontade. Isso me alegra. A maior satisfação que eu pude ter neste ano, de 2014, apesar de todas as dificuldades que há fora no mundo, no nosso Brasil principalmente, eu tenho esperança da agência do reino de Deus na terra, da agência do reino do Senhor. E eu digo nesta noite, sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus os abençoe nesta noite. Glória a Deus. Amém? Obrigado, pastor Ivan, por essa palavra. E, acima de tudo, obrigado por você ter respondido positivamente ao chamado de Deus para iniciar essa obra. Sabemos que não foi uma coisa humana, as circunstâncias que aconteceram não foram circunstâncias humanas. Aparentemente uma necessidade humana fez essa igreja surgir, mas Deus tinha um propósito especial, e nesse propósito contava com Ele, e em seguida contava com a gente, e contava com você, que é parte de tudo isso que Deus está fazendo aqui e ao redor do mundo. Obrigado por essa palavra de encorajamento, na certeza de que estamos no caminho certo, para continuarmos nas missões, continuarmos os grandes sonhos e desafios de Deus para a vida dessa igreja. 21 anos, é isso mesmo, maturidade. Até agora nós aprendemos a ser igreja. Daqui para frente nós temos que ser relevante no mundo inteiro. E ser relevante num mundo tão difícil como esse que nós estamos vivendo, precisamos da graça e da direção de Deus, né? Graça e direção de Deus.